Olá, amigas, amigos da Inteligência Acima da Mídia. Mais uma sexta-feira aqui de futuro humanista. Tem futuro humanista, sim. Acreditem en nós que tem futuro humanista mais que nunca nestas semanas tão conturbadas para Brasil e para a América Latina. Pero hoje é dia 11 de setembro. É um dia muito especial. Quizás vocês que assistem não saibam que 11 de setembro não é o dia somente da World Trade Center de Nova York. O 11 de setembro debería ser para Chile y para América Latina o Día da Memoria. ¿Por qué? Porque 11 de setembro tem esta pessoa. Esta pessoa é Salvador Allende, presidente de Chile, que sufrió os embates da ditadura de Pinochet, un gobierno socialista que llegó ao poder pela vía democrática. Então, é importante a gente sempre lembrar que hubo un presidente que foi vanguardista, que foi do futuro e que é o presidente Allende, que a gente quer comemorar sempre, tá? Este 11 de setembro é o Dia da Memória, en Chile debería ser y también en América Latina. Así que este programa está dedicado a la memoria del gran presidente Salvador Allende, que es también para los humanistas una referencia muy fuerte. Tenemos también que hablar de lo que está aconteciendo en Argentina, porque ustedes saben que a gente fala de humanismo, pero también fala de América Latina. En Argentina está aconteciendo una cosa que es que después de muchos meses de cuarentena total, como debería haber sido en Brasil y otros países, a mídia, a direita, cayó en cuenta de que las personas estaban apoyando el gobierno de Cristina y de Alberto Fernández, y entonces empezó toda un relato, una cuestión ahí de hablar sobre a dictadura de la cuarentena y todo eso ahí, y esa mídia presionó a personas clase media, que es muy fácil de manipular, a salir para las ruas. Y entonces ahora aumentaron los contagios. Y ahora la crítica es, tem mucho contagio en Argentina. Claro, si ustedes enviaron para las personas para las ruas, ten contagio, lógicamente, ¿no? Así que en Argentina una manipulación de media está llevando al país a tener altos índices de contagios y de personas que tienen que ser hospitalizadas y ya están en colapso sanitario, lamentablemente también Argentina. Y en Colombia ya hace una noche que o pessoal está saliendo para las ruas porque tuvo un video que circuló un abogado colombiano que estaba tomando una bebida en la rúa, que está también en Bogotá, está en cuarentena, y él fue agredido por pistolas Taser, ya estaba rendido en el piso, y los caras seguían chingando a él cual Floyd en Estados Unidos, y eso, él murió por esos ataques, y eso fue con que o pessoal en la Colombia, los jóvenes, que estaban muy movilizados antes de la pandemia en Colombia, en el mes de octubre, noviembre, salieron con todas las ruas y ya van 2 noches de zozobra ahí, y el presidente Iván Duque, que es un presidente de derecha, un presidente conservador, no tiene respuesta para eso. Y también en Perú, el Congreso está amenazando con fechar y sacar al presidente Vizcarra también del poder. Así que ten mucha cosa conturbada ahí. Tengo que saludar ahí a nuestro querido amigo Velvet Voices. Velvet, bienvenido a nuestra live de todas estas feras. Y en tanta cosa violenta, en tanto clima de inestabilidad, de tanta violencia que ten las ruas, en la vida personal, ten amigos, caras que están pensando en hacer un fórum. Antes de más nada, a gente quiere hablar y relembrar que você puede compartilharnos al live, apoyarnos al canal. A gente está creciendo cada día más y eso que a gente espera que você colabore. Y ten amigos humanistas en todo Brasil que están pensando en un fórum brasilero de no humanismo. 2, 3 y 4 de octubre, vía Zoom, claro, el movimiento humanista y o pessoal da Mensagem de Silom hacen un foro brasileiro. Estamos ya en contacto con Eduardo Freire, que está en el sur, en Porto Alegre, y Manuela Castro, que está en Recife. Vamos a incluir nuestra tela. Hola, Manu. Hola, Eduardo. Bienvenidos a la IAM. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Olá, tudo bem? Boa noite a todo mundo. A Manuela Olá, Nicolas. Oi, Eduardo. Tudo bem? A Boa noite, Manu. Eduardo conheço faz muito tempo já. Eduardo es un gran humanista, un cara maravilloso, su segundo streaming, así que está ahí también con unas novedades, esta forma de comunicarse en Zoom. Bueno, primeramente quería preguntar a vocês cómo están viviendo la cuarentena. Lá no Recife y vocês, o sea, una punta a punta de Brasil, ¿no? De una punta a otra.
¿Cómo están experimentando esta cuarentena? Ambos. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere comenzar? Comienza, por favor. Eduardo ou eu? Faz. Vámonos. Vámonos, dale. Então, aqui a gente, né, eu acho como todo mundo, né, passando por um momento bem difícil, né, nessa quarentena. A gente, em Pernambuco, que é o estado onde eu estou, né, que fica no litoral, no nordeste do Brasil, tá bem, assim, tem diminuído, né, a contaminação agora, mas já teve um boom, né, a gente chegou, já está chegando, né, 7 mil mortes, então é muitas mortes para um estado brasileiro, e realmente a situação muito, muito difícil, né, muito complicada, principalmente para as mulheres negras, para as periferias, né, se a gente for para a periferia não parou, a periferia não conseguiu se isolar, né, e tivemos muitas mortes, muitos contágios, né? E então a gente está nesse momento agora meio que tentando respirar e também segurar as dores, né, dessas perdas que foram muitas e que estão sendo ainda, né? Porque não passou, a pandemia não passou. O que acontece nesse momento é que o Estado ele tem aberto, né, para o comércio, então para a volta, né, gradual. Mas que a gente sabe que não é o momento ainda. A gente sabe que o interior do estado está crescendo, está no nível de crescimento de contágio, e aí a gente está um pouco nesse processo, né, de tentar conscientizar, levar informações, né, fazer lambes, né, lambidaço também, com informações de como as pessoas podem se proteger, que também não devem entrar nessa onda de que, né, que está tudo bem agora, porque não está tudo bem. Então, acho que agora é um processo, que a gente está nesse processo, né, infelizmente, contra tudo isso que está sendo colocado, né, de que precisa abrir, precisa voltar à normalidade, que não existe ainda sem uma vacina. Claro, claro. Tenemos que, você falou de mulheres y de negras, temos que saudar a Negra Lu. Antes de nós estávamos al aire de Foca na Perifa, ahí estaba Negra Lu falando de las candidatas y está siendo amenazada, así que toda nuestra solidaridad con nuestra querida amiga Negra Lu y también Malú, que fue esa entrevista maravillosa. Bom, Eduardo Freire, você está no sul aí, o hombre do sul, ¿cómo está o asunto ahí en la pandemia? ¿Cómo están viviendo por lá este flagelo para todos nós en el mundo? ¿Cómo está ahí por el sur? Então, aqui no sul, a gente está chegando próximo, talvez já ultrapassamos em torno de 4 mil mortes, né? 4 mil vidas perdidas até o momento, né? Então, é uma situação ainda muito indefinida, né? Porque o comércio às vezes abre, às vezes fecha. Existem conflitos também de alguns protocolos de atendimento ao público em alguns comércios. E tem muita pressão também de algumas empresas que querem promover a chamada aquecimento da economia mesmo nesse contexto da pandemia, né? Então a gente vê a pressão de escolas públicas para que não se perca o ano letivo, pensando muito mais, não vou dizer todas, né, mas existe um conflito muito grande na questão econômica, da perca de grana caso seja cancelado o ano letivo, né? Por outro lado, tem também a preocupação da socialização das crianças que, não indo para a escola, ficam confinadas em casas. Pelo menos do nosso ponto de vista, a gente tem visto que é interessante ver outras estratégias de socialização de crianças e adolescentes que estão nesse contexto de pandemia, de distanciamento físico e, entre aspas, né, isolamento social, porque a gente não pode falar de isolamento social, uma vez que a gente também pode se articular socialmente por via virtual. Mas eu acho que as famílias e as instituições poderiam encontrar outras formas de socialização das crianças e adolescentes nesse contexto da pandemia, que não seja necessariamente a volta às escolas, que é um dos debates mais conflituosos no momento aqui no Sul. Porque a gente tem observado também que essa volta às escolas é muito mais uma pressão das escolas particulares, né, porque perdem receitas com isso, do que propriamente a necessidade das crianças ou famílias de voltar para o ano letivo. Até porque eu acho que a saúde, né, está acima dessa questão formal do ano letivo, e os saberes estão distribuídos na cultura, estão distribuídos na relação com as pessoas, né?
e são distribuídos também em aprendizagens da própria vida. Então, perder um ano letivo em função de tantas vidas que a gente está perdendo hoje, não considero um grande problema, né? Então, a gente ficar muito atento a isso, que às vezes é uma pressão mais do capital do que do pedagógico, né? Você acha, Eduardo, que este é um momento humanista, que muitos humanistas estão achando este momento da pandemia como um crack ao sistema, que em 2 meses a economia que ficou em falência, só com um vírus quase imperceptível, a economia ficou em falência em todo o mundo, não só em Brasil, em todo o mundo. Países supuestamente fortes económicamente como Alemania, por ejemplo, se desmoronaron con este virus. ¿Você acha que es un momento humanista para avanzar o es una cosa más que pronto pasará y será una lembranza de una época? ¿Cómo você acha este momento como humanista que está viviendo como todos nós? Qual é a tua percepção? Olha, a minha percepção é que muito antes da pandemia, o sistema capitalista e o sistema, de modo geral, já deu sinais da sua fragilidade, da sua falácia, né? Porque se vem da ideia de que a economia se resolve por si só, né? Que tem que ter o Estado mínimo, se vende-se a ideia que se todo mundo estudar e se dedicar, vai crescer, vai conseguir, enfim, realizar seus sonhos materiais ou não. Mas é bom lembrar que muito antes da pandemia, vocês devem lembrar que em 2011 teve alguns conflitos que começaram no Cairo, no Egito, né? E depois ficaram mais conhecidos pela grande mídia e por todos nós, quando chegou a Praça do Movimento dos Indignados na Espanha, né? Com os ocupas, acampamentos. Na minha visão, o estupim daquele movimento foi justamente uma população de jovens adultos com curso acadêmico, formados na sua grande maioria, em que aquele capitalismo europeu, que foi tão vendido, inclusive por alguns setores da esquerda, aqui na América do Sul, como o ideal, como modelo a ser seguido, aquele capitalismo não deu uma solução, não deu conta para absorver essa massa de jovens trabalhadores formados, né? Então, essa ideia de que, olha, vamos pensar agora, né? Se no planeta todo, todos nós estivéssemos aí na faixa etária própria para o trabalho, tivesse com um curso de doutorado, né? Certamente as empresas, né, a economia não iria absorver essa massa de trabalhadores e trabalhadoras. Ou seja, então, já deu sinais lá atrás que esse sistema ele não é eficiente, né? Ele não consegue abarcar todo mundo. E aí, quando se percebe isso, se usa essa outra falácia da meritocracia. Pois bem, na Europa, por exemplo, os indignados que estavam na praça lá, reivindicando uma outra economia, não eram pessoas que estavam abaixo da linha da pobreza, não eram pessoas que estavam com dificuldades de cursar o curso superior, eram jovens de classe média, na sua grande maioria, e também graduados, né? Então, a meritocracia ali não resolveu nada, né, nesse contexto europeu. Agora, eu acho que ele já foi um sinal, e também, claro, em Wall Street. Agora, com a pandemia, primeiro a gente tem que lembrar que a pandemia está causando mortes, né? Eu acho que a gente nunca deve esquecer disso, né? A gente pode até dizer, olha, tem um aspecto positivo aqui e acolá, mas a gente nunca pode esquecer que vidas estão sendo perdidas nesse contexto e que, por outro lado, o que está mostrando essa pandemia, a nosso ver, ao meu ver pelo menos, é que, primeiro, o Estado hoje, como a gente conhece, né, o Estado de bem-estar social, democrático e de direitos, né, por mais que ele tenha que ser transformado, humanizado, ele ainda responde a algumas questões relacionadas à saúde pública, à educação pública, à segurança, que são necessárias para esse contexto. Veja só o que seria a pandemia aqui no Brasil, poderia ser muito mais o número se não fosse o SUS, né? O SUS, que é um sistema... Estou com 51 anos, eu vivenciei a minha juventude, a minha infância e adolescência sem o SUS. Na década de 80, o SUS veio para cá na década de 90. E eu vivenciei o que era um adolescente de periferia, com pais com poucos recursos, a depender da saúde pública. Eu tenho na minha pele a história da dificuldade de usar a saúde pública na década de 70 e 80, eu nasci em 68. Então, o SUS, com todas as críticas que a gente pode ter e devemos ter para melhorar o SUS, ele é um patrimônio do povo e demonstra o quanto que o Estado ele é necessário. Então, acho que a pandemia está demonstrando várias coisas que a gente tem que guardar como legado popular. O SUS é uma delas, né? A escola pública é outra delas. Então, acho que esse é um aprendizado que a gente traz. E outro, só para não me alongar muito, Nicolas, o tema da democracia.
porque eu acho que o tema da saúde pública não pode se explicar, a saúde não pode ser refém de uma crença religiosa, né, ou de um autoritarismo político, seja ele qual for, qualquer linha ideológica. Nesse sentido, a democracia possibilita que a saúde seja de fato pública, né? Que os encaminhamentos, seja para um aborto, seja para qualquer outra situação de saúde, seja uma decisão pública que foque o ser humano e não a ideologia ou a crença de que quer que seja. Né? Tá. Sí, sí, escola sin política, escola sin religión también debería ser, ¿no? Claro. Sim, exatamente. Tem ideologia de gênero, né? Claro. O sea que esa ley de escuela sin política en Argentina se fue en la década del 90. Fue un intento, ¿no? Pero era ley mordaza. La mordaza es aquella cosa que colocan en la boca cuando vos no quieren que vos se fale. Bueno, el ley mordaza era llamada así en la década del 90 en Argentina, que el presidente intentó y no, por suerte no prosperó. Manuela, Manu, vos me faló antes del live que vos eras feminista. Y entonces quiero te preguntar cómo se siente o no, o feminismo, siempre hubo feminismo. Vamos a hablar para quien no saiba, que algún hombre que no saiba, que siempre hubo feminismo, só que agora saiu uma geração muito forte. Eu lembro aquela passeata Ele Não, cheia as praças de Brasil e as ruas de mulheres pidiendo, con justa razón, Ele Não. ¿Y cuál es o papel do feminismo agora que você sente que esta geração está avanzando? ¿Cuál es su percepción al respecto del feminismo? No Brasil, también América Latina, porque a coisa está acontecendo en muchos lados, muy sincrónica. ¿Cuál es tu sensação a respecto do feminismo agora? Eu acho que o feminismo ele chegou para, inclusive, para se transformar no feminismo popular, né? Que a gente está falando agora, né? Que o feminismo ele veio da classe média, né, branca, europeia, né, e ele agora dá uma outra cara, né, ele vem para um feminismo popular, tem um feminismo negro aí que também está chegando com tudo, então acho que hoje a gente tem várias linhas de feminismo, e que bom que a gente tem, né, essa diversidade e essa possibilidade de pensar de diversas realidades, né, da diversidade que existe. E eu acho que nunca antes foi tão forte o movimento feminista no Brasil. A gente pode ver agora recentemente, né? Acho que, enfim, vocês aí também devem ter tomado pé disso, né? Teve o recente caso da menina de 10 anos, né? Que fica aqui em Recife, né? O caos, né? E o movimento respondeu logo de pronto, né? Vem acompanhando já o caso. E tomou para si, porque sim, isso tem a ver com as nossas vidas, né? São os nossos corpos. Então, não é só de uma criança de 10 anos, a gente está falando de uma criança, de uma menina, né, que cresce dentro de uma sociedade que é capitalista, que é patriarcal, né, que é racista, né, que era uma menina negra ainda. Né? Então, se você for para todos esses campos, você acaba vendo que são muitos desafios para ser enfrentado, né? Então, acho que hoje a gente está agora um pouco nessa coisa das eleições, né? A gente está preocupada com isso. A gente sabe que o Brasil tem muito pouco ainda representação feminina em espaços de poder, espaços de decisão do país, né? Então, agora mesmo aqui em Recife, tanto no Nordeste, a gente está com a campanha, né? De Eu Voto em Negra, de potencializar isso, independente não é uma campanha partidária, mas é uma campanha para além, né, dos partidos, mas que ela vem, claro, né, com essa missão que a gente acredita num projeto de esquerda, um projeto político que realmente seja democrático, né? Então, nesse processo agora, a gente está com essa agenda, além da agenda, claro, dos direitos sexuais, direitos reprodutivos e da própria violência. Porque na pandemia, né, além de tudo isso que o Eduardo já trouxe, né, uma questão que ficou muito evidente foi a situação das mulheres, da questão da violência, né? Ela aumentou, né? Isso está em todos os lados, em todos os países, não só foi do Brasil. A questão da violência contra a mulher aumentou com a permanência desse homem, né, que é violento dentro de casa. Então, a gente está também nesse enfrentamento e também discutindo, né, sobre as divisões das tarefas domésticas, que isso também faz parte, né, da vida, da manutenção da vida que a gente fala dentro do humanismo, como é que a gente fala disso e não valoriza o que é o trabalho da divisão
trabalho dentro das casas, né? Então, essa é também uma outra pauta que a gente está nesse momento, enfim, bem propositiva, sabe? Nunca antes a gente discutiu tanto isso, da importância de discutir isso dentro de casa e como é que as mulheres podem também se fortalecer nesse lugar, né? Isso, você falou da menina de 10 anos aí em Recife, que foi um tema que aqui se falou muito em nossa IAM, aqui na nossa página de YouTube. Eu penso, quantas meninas de 10 anos brancas abortam e ninguém sabe? Muitas. Temos que também pensar isso. E encima você falou do assunto eleitoral e penso, mulher negra, pienso en Mariel Franco. O sea, lo que cuesta ser mujer, ser negra y ser electa en Brasil y encima asesinada. ¿Se imagina cuál es o temor que deben tener muchas mujeres como recién? Nuestra querida amiga Negra Lu, candidata amenazada, era acá, hizo una live denunciando eso valientemente. Así que este es un canal da nueva narrativa. Queremos que sea un canal de personas valientes ahí. Y Manuela, ¿cómo se ve este asunto? Porque también tem mucha violencia a las crianças, que tampoco se fala mucho en esta pandemia. Mucha violencia a las crianças también en este momento, no solo en Brasil, en América Latina, en el mundo. ¿Cómo se puede comparar? Para que tenga muchas personas asistiendo que no son humanistas, y vos es feminista y humanista, ¿cuáles son los puntos de contacto que tem o feminismo com o não humanismo? Eu acho que essa coisa, né, da própria democracia, né, que a gente acredita nesse projeto, né, político que a gente acredita de um país mais igualitário, de um país justo, né, contra as injustiças sociais, né, eu acho que esse é o ponto que nos une, né, e de fortalecimento desse ser humano, que independente de ser homem ou mulher, é o que a gente procura, né, dentro do feminismo a gente vai fortalecer as mulheres, porque, né, por muitos anos a gente tem essa anulação da própria sociedade, né, dizendo que a gente não é capaz, que a gente, enfim. E o humanismo ele traz isso, essa coisa de a gente se fortalecer enquanto humano, dessa coisa mais interna, né? Da transformação interna, que ela é super importante também, para a gente também se fortalecer e fortalecer nossas lutas. Então, o feminismo também está trazendo muito isso agora, né? A gente está fazendo muitos trabalhos internos, né? A gente é aquela história, quem cuida da cuidadora, né? A vida inteira as mulheres na sociedade cuidaram das pessoas, né? Cuidam das crianças, cuidam dos idosos. Explica para as pessoas que consiste esse trabalho interno. Que seria isso? Pode explicar? Trabalho interno é o autocuidado, né? É um pouco isso, não é só isso, mas resumindo para que todo mundo um pouco entenda, é um autocuidado, mas é um contato com o mundo interno, você olhar para dentro, né? Trazer reflexões, também ampliar, né, essa força desse mundo interno. Então, através do contato com a força, através de pedidos, enfim, o humanismo ele traz, né, várias vertentes, tem a mensagem de Cílio que trabalha muito bem isso, né, tem também, enfim, outras ferramentas como autoliberação, que a gente também faz muitos trabalhos internos, tem os próprios ofícios, né, que também a gente faz esse trabalho, que é o autoconhecimento e o fortalecimento interno dessa força que a gente tem dentro da gente. E o quanto isso é importante para a gente atuar no mundo, né? Ao mesmo tempo que você faz uma ação social, também tem momentos para refletir e para, por exemplo, sentir como você respira, como você está respirando. Com essa coisa que parece muito simples, ayuda mucho a parar a bola y ahí a pensar un poco. Y Eduardo, ¿cómo se toma estos años de feminismo, de greve de las mujeres geral, en todo el mundo, una medida 90 maravillosa, realmente a Nación Feminista Universal es un fato porque hay muchas mujeres que salen en apoyo de otras en muchos países. ¿Cómo sé como hombre, con mentalidad de abierta, no patriarcal, pero te conheço, você percibe isso agora? Olha, eu percebo com muita alegria, mas se a Manu me permite, eu quero complementar uma pergunta que você fez a ela, né, da relação do humanismo com o feminismo. Né? Eu quero colocar uma outra relação que eu acho bem importante, falando como homem, né? Como um homem que participou do movimento há mais de 30 anos. O autoconhecimento que nós desenvolvemos no movimento feminista, pela autoliberação ou pela mensagem de Cílio,
oportuniza aos homens, às mulheres também, mas aos homens, a perceber tudo aquilo que gera contradição, né? Então, eu nasci no Nordeste, né? E não é porque eu nasci no Nordeste, eu poderia ter nascido aqui em Porto Alegre, eu sou baiano, lá do sertão baiano, morei muito tempo em São Paulo, mas não importa o lugar que eu nasci. O machismo está impregnado na cultura da humanidade, né? E alguns países mais, alguns menos, aqui no Brasil é muito forte. Então, eu cresci numa cultura machista, né? E esses trabalhos de autoconhecimento, esses trabalhos que a gente desenvolve no movimento, também me ajudou a desconstruir essa minha cultura machista. Que por mais eu, lá com meus 14, 20 anos, que já me considerava, já queria ser um homem não machista, um homem com a mente mais aberta, mesmo com essa predisposição, com essa disposição para me transformar como pessoa, melhorar como pessoa, eu percebi em mim também essa resistência da cultura machista atuando no meu ser, né? E o movimento humanista, com a autoliberação, com o autoconhecimento, de você olhar para você mesmo, você ver que tipo de contradição ainda existe na sua pessoa, me ajudou também a desconstruir aquele machismo que eu achava que estava... Eu não sou machista, eu sou um cara super bacana, coisa e tal, mas não tem alguma coisa aqui ainda, né? Eu acho que, nesse sentido, o humanismo contribui também para desconstruir não só a cultura de machismo, mas todos os requisitos de violências que ainda existem na cultura, em qualquer sociedade humana. Eu acho que o grande legado do siloísmo, e em especial das ferramentas de autoliberação e da mensagem de Silo, é oportunizar esse contato consigo mesmo. E nós temos uma coisa que nós valorizamos muito, muito no movimento humanista, ou na mensagem, no siloísmo de modo geral, no novo humanismo de modo geral, que eu chamo de 2 regras de ouro, que é tratar o outro ou a outra como você gostaria de ser tratado, né? Então, só por esse princípio já faz você pensar um pouco sobre você mesmo. Como é que eu gostaria de ser tratado? Eu queria ser discriminado? Eu queria que alguém olhasse para mim com preconceito só porque eu sou mulher, homem, negro ou indígena, né? E o outro é pensar, sentir e agir na mesma direção, que é a coerência, né? Então, se eu, militante há mais de 30 anos do movimento humanista, de esquerda, né, com uma cabeça super aberta, como é que está a minha relação com as mulheres que fazem parte da minha vida, esposa, filho, mãe, irmãs, amigas, né? E com aquelas que não fazem parte da minha vida diretamente, com as mulheres que eu encontro no ônibus, que eu encontro nos lugares que eu frequento. Como é que eu olho para elas? Como é que eu dialogo com elas? Como é que se dá essa relação? Será que tem ainda um olhar machista? Será que tem ainda um olhar de ver a mulher como objeto? Ou seja, esta reflexão, né, sem censura e sem autocensura, o humanismo oportuniza nesses trabalhos de autoliberação. Então, nesse sentido, eu acho que tem uma relação muito grande com o feminismo, né? E não só para os homens, né, Eduardo? Quando o feminismo coloca isso, ele coloca para todos, porque as mulheres, por mais que a gente vive nessa cultura, a cultura machista é uma cultura violenta, né? Ela oprime um ser humano detrimento do outro, né? Tanto que existe machismo também entre homossexuais, entre mulheres lésbicas, enfim. Então, é uma questão realmente de opressão de um gênero em detrimento de outro. Então, isso quando o Eduardo traz, dessa coisa da autorreflexão, é também para as mulheres, né? Eu também era uma pessoa machista. Então, como é que eu também me vejo e como é que eu digo, não, eu não quero mais, né, provocar violência, eu não quero ser mais uma pessoa mais violenta, né? Então, acho que é isso. Isso vai para os homens e vai para as mulheres. Essa é a ideia. Qué interesante, qué interesante. Ahora vamos a entrar al tema o asunto del fórum, porque si es ya difícil hacer un fórum, siempre fue, más ainda con pandemia, vía Zoom, más ainda en un país con un presidente desquiciado como Bolsonaro. ¿Cómo es, Eduardo, Manu, que los humanistas están pensando en hacer un fórum en este contexto tan maluco? Explica para gente, por favor. Vai, Eduardo, explica aí. Bom, primeiro, assim, depois você pode me completar, Maria, com certeza. Assim, mas primeiro que os humanistas são ousados, né? São ousados e ousadas. Sempre foram, né? Sim. O Silo, quando começou essa história do novo humanismo, que é o precursor, para quem não conhece, né? Silo é um pensador latino-americano que foi precursor do novo humanismo, essa corrente de pensamento. Ele começou com uma grande ousadia, mesmo no contexto de ditadura, tanto na Argentina como no Chile,
mesmo no contexto de ele próprio ser perseguido pela ditadura. Vários humanistas daquela ocasião foram perseguidos pela ditadura, tanto na Argentina como chilena. Mesmo assim, eles tiveram a ousadia de não deixar de colocar sua mensagem em público, né? Até mesmo quando os militares, zombando dele, falou para ele falar às pedras, ele foi lá às pedras falar e fez uma palestra no dia 4 de maio de 69, para um grupo de pessoas que teve que passar pelas burocracias ali da ditadura militar argentina para poder chegar até aquele ponto, né? Então, primeiro com muita ousadia, né? Bom, por que então fazer um fórum no Brasil, mesmo no contexto da pandemia? O primeiro fórum do humanismo foi realizado em 93 em Moscou, né, que também foi uma grande ousadia. O Ciro falar de não violência dentro de um contexto onde o Gorbachev, pouco a história o reconhece como uma pessoa que contribuiu para o fim da Guerra Fria. Naquele contexto começou ali o primeiro fórum do humanismo em Moscou. Agora, para dar a volta, que teve vários fóruns na Bolívia, enfim, vários pontos da África, da América Latina, mas vindo aqui para o Brasil em 2020, nós entendemos que hoje, mais do que nunca, dado esse contexto, eu não diria do crescimento, mas talvez do fortalecimento de grupos anti-humanistas ou de grupos fascistas, a ponto de levar uma pessoa à presidência da República, né, que representa esse grupo de extrema-direita, esse grupo de anti-humanista, nesse contexto onde a pandemia coloca em xeque de que sim, precisamos de um Estado cada vez mais democrático, cada vez com mais direito e menos reduzido e mais amplo, né? Então, acho que o fórum vem para dar esse recado também, dizendo assim que o humanismo, o mundo precisa do humanismo que já existe no mundo, né? Nós não temos a pretensão de acharmos que os humanistas vão fazer a revolução, não violenta, obviamente, né? Mas nós entendemos e nós reconhecemos, como o próprio precursor do novo humanismo, Ciro, diz que em vários momentos da história, em várias culturas, mesmo antes de existir a palavra humanista, sempre existiu contextos humanistas nessas culturas, nesses momentos históricos, né? Então nós reconhecemos o humanismo em diferentes culturas, em diferentes povos, em diferentes épocas. E nós queremos dizer para o mundo, e para o Brasil em especial, pois bem, o mundo precisa desse humanismo que já existe, né, em cada um de nós, que já existe em cada movimento, que luta por seus direitos de forma não violenta, que já existe em cada homem e em cada mulher. Então o fórum vem para isso, para convidar os humanistas a refletirem sobre como desenvolver um processo de transformação pessoal e social simultâneo e constante para um mundo melhor para todos e todas, né? Eu acho que esse é o recado do fórum de linhas bem gerais. Depois a gente pode falar das questões mais práticas, da programação, mas como sentido, o que me vem é isso. A Manu pode muito bem complementar, que ela também está super engajada na organização do fórum. Ahí do Fórum Latinoamericano, un saludo a todos nuestros amigos del Fórum Brasileño Nuevo Humanismo, del quinto Fórum Humanista Latinoamericano del fin del 2020. Tem fórum en Brasil y también tem fórum latinoamericano, que vos, Manu, está bem coberto o ano humanista, pelo visto, não? Sim. Eu acho que só complementando o que o Eduardo colocou, né, o fórum ele tem essa proposta, né, de juntar quem está fazendo humanismo, quem é humanista, né, mas também quem está fazendo práticas humanistas, né? Então, vivências humanistas. Eu acho que... E aí é para além do próprio grupo humanistas, né, que somos hoje no Brasil, né? A gente sabe que tem muitas experiências aí, né, de práticas não violentas, né, de luta por injustiças sociais. Então, essa galerinha aí que a gente quer juntar para refletir sobre esse momento, para pensar juntos formas, né, que a gente possa realmente enfrentar esse momento, né, do Brasil, que não é um momento fácil, e também, né, juntar os humanistas também de novo, assim, porque acaba que cada um está um pouco em cada estado fazendo as suas coisas do cotidiano e a gente acaba também não aproximando, né, tanto. Então, essa é também uma proposta de como é que a gente se aproxima agora. A força do conjunto, ¿no? Ahí nació los días de acampamento en Curitiba, ahí no cárcel político de Lula, y a gente falou desde el día 1 aquí en esta página, yo soy uno de los fundadores de la página, sobre este asunto de que el acampamento era una acción no violenta ejemplar a nivel mundial.
Esa era la no violencia. Eran personas valientes acampando, pidiendo pacíficamente por la injusticia que estaba cometiéndose con su líder, en este caso el expresidente Lula. Así que es interesante para el pessoal que no conoce saber que la no violencia es una cosa que se practica muy todos los días en nuestra vida cotidiana, no es una cosa de pasado, de Gandhi o Luther King. Tem ejemplos, bueno, lá em Brasil, as próprias marchas, a Marcha da Margarida, que teve agora há pouco, as marchas, enfim, são ações não violentas, né? Uma greve. Exatamente. Então, existem várias experiências agroecológicas, inclusive, né, desse contato do cuidado com a terra, do cuidado com as sementes, né, que é o nosso alimento. Então, são práticas não violentas. A própria economia solidária, né, que existem muitos grupos, cooperativas, né, que também estão nesse processo de práticas da economia solidária, também é uma economia não violenta. Então, a gente está falando, na verdade, das mesmas coisas, são experiências, né, que existem muitas, mas é isso, a gente precisa, na verdade, valorizar essas experiências, trazer luz para essas experiências, porque é isso, a gente está vivendo um momento muito triste, de muita dor, né, de muito sofrimento, com muitas perdas, mas a gente também precisa trazer luz para experiências que são importantes para a humanidade, né? Aí temos um mail, forumbrasil.nohumanismo2020@gmail.com para se inscrever no fórum. Fala, Eduardo, fala. E também a gente tem que reconhecer também as práticas de não violência, né? Em vários movimentos sociais, inclusive brasileiros também. Eu sou capoeirista, né? Eu tenho um contato muito forte com o movimento negro, pela capoeira e por outras culturas também que eu me envolvi na minha adolescência e até hoje estou envolvido, né? E perceba-se o quanto que a capoeira Angola, por exemplo, resistiu de forma não violenta, né? Quando foi perseguida pelo Estado brasileiro como um crime, né? Até pouco tempo atrás, no século passado, a capoeira era considerada um crime, né? Passou a ser regulamentada. E é uma forma de resistência também. As culturas negras, frente a tanto preconceito que sofrem os povos negros no Brasil e no mundo, quantas culturas negras se mantêm resistentes, né? Religiões de matriz africana, na música, ou seja, existe uma resistência dos povos negros no Brasil, e eu diria até no mundo, né, de forma não violenta. Teve também momentos, opções de grupos de resistência que optaram por caminhos da violência também, né? Mas também é importante a gente ver a força que existe, que ainda existe hoje, desses movimentos que optaram por vias não violentas, né? Além de Martin Luther King, que é um ícone, né? Mas tem tantos movimentos que não aparecem como um ícone. O próprio a questão dos povos indígenas brasileiros, né? Ou latino-americanos, né? É um exemplo de resistência não violenta. Né? Claro. Imagina se cada negro e cada indígena e cada mulher reagisse com violência à violência que sofre no dia a dia. Só o fato de cada mulher, cada negro e cada negra, cada indígena não reagir com violência quando recebe uma violência é um ato de não violência também, ativa e não passiva, né? Claro. Então a não violência ativa, aliás, a gente coloca o nome ativa, né, Nicolas, porque nós não queremos uma não violência passiva. A proposta é a gente não aceitar ser violentado pelo sistema ou por outra pessoa, não aceitar que outra pessoa seja violentada, e também a gente não praticar violência também. É uma forma de você resistir à violência, né, que há na gente e há no outro também. E justamente o fórum vai ser realizado no dia 2 de outubro, né, ele começa no dia 2 de outubro, em referência ao Dia Mundial da Não Violência, que coincide com o nascimento do Gandhi, né? Foi uma homenagem para ele. Por isso o fórum acontece em outubro. Claro, são 3 dias. Não será muito? Não. Eu acho que é pouco, viu? É pouco. É pouco. Tá bom. Sim, não, porque o assunto, bueno, que você falou aí do humanismo, todo isso, é importante também a gente lembrar de que este fórum tem áreas temáticas, cómo está trabajando con mesas, cómo es o trabajo que son por temas. Explica eso para las personas también, no sé si Manuela o Cedu, ahí cómo son las temáticas que trata el fórum y cómo se organiza.
Sim, então, o fórum, na verdade, ele está sendo formado por salas autogestionadas, isso, são salas autogestionadas, vai ser tudo pela plataforma Zoom, mas vai ter transmissão também, né, pelo YouTube, pelo Facebook, então quem não conseguir se inscrever vai poder pelo menos assistir, né, e estar ali um pouco, enfim, acompanhando o processo, e vai ter oficinas também, né? A gente tem que se reinventar, não dá para fazer oficina presencialmente, mas virtualmente a gente consegue também, né? Então, a gente vai estar também com oficinas, também autogestionadas. Então, a gente vai abrir inscrição, né? A partir de, acho que amanhã já, né? Amanhã a gente coloca na rua a inscrição, para quem quiser, enfim, quem é siloísta, quem é humanista, e também convidar outros movimentos que queiram também abrir uma sala. E também tem as oficinas também, que vão ser autogestionadas. Claro, todas elas, tanto a sala como a oficina, elas têm que seguir um pouco a proposta do que é o Fórum Humanista, né? Então, infelizmente, não vai aceitar tudo, mas são propostas que a gente está também recebendo e vai estar abrindo aí. Nuestro canal va a transmitir o Fórum Americano, Latinoamericano, y también queremos transmitir o brasileño. ¿Con quién tenemos que hablar para transmitir? Eduardo, ¿quién es o cara que está na comunicação aí? É um amigo ou não? É tudo em equipe aqui, Nicolas. Aqui a gente trabalha todo mundo junto, misturado, né? Ah, tá. Então, com a Manu, com a gente, tudo uma equipe. E só lembrar, assim, que além das... A Manu explicou sobre as salas temáticas, né? Então, na sexta-feira vai ter uma abertura, né? Que vai ser uma abertura, vai ter dado um enquadro do fórum, uma explicação geral de como que vai ser a metodologia de participação. Aliás, a participação do fórum é aberta a qualquer pessoa que estiver interessada. A gente logo vai divulgar, a partir de hoje e amanhã, já o link para a inscrição de qualquer participante, né? Enfim, aí vai ter as salas temáticas no sábado pela manhã e pela tarde, salas temáticas de oficinas que vão ocorrer simultaneamente. E a gente pensou, nós fizemos um pré-fórum, né? E esse pré-fórum foi importante como um laboratório para a gente fazer o fórum ainda melhor, né? Então, nas oficinas e nas salas temáticas, a gente vai dedicar mais tempo. Vai ser 2 horas para que as pessoas tenham tempo, né, em grupos pequenos, de 10, 12 pessoas, poderem intercambiar sobre a sua temática, e só fazer a síntese no domingo, para ter um tempo para amadurecer essa síntese, para conversar. E no domingo, então, vai ser a socialização, o intercâmbio de todas as sínteses que surgiram nos intercâmbios das salas temáticas. E, claro, também a gente colocou uma imagem, nós humanistas sempre colocamos o futuro no presente, né? Então, vai ter um momento de imagens a futuro, onde as salas vão apresentar possíveis propostas que surgem ali no fórum, de ações conjuntas, ou alguma imagem brilhante, traçadora, enfim, para melhorar esse mundo que a gente vive, né? Isso vai ser apresentado no domingo. Lembrando que o fórum, né, vai ser regado com muita música também, com muita cultura brasileira, com muita diversidade humana que existe no Brasil, aqui de outros lugares também. Muita feijoada? Só virtual, cada um na sua casa, né? Ia ser muito bom, né? Se a gente pudesse passar o vídeo. Mas sim, vai ter música, vai ter poesia, vai ter cordel, é isso. Vai ter Poeira aí com Eduardo, seguramente. Isso. Olha, praticamente todos os fóruns que eu fui, joguei capoeira. Isso aí a gente faz uma capoeira virtual. Claro, é um selo seu é a capoeira. Olha, e você pode dizer quais são as temáticas das salas? Que tem educação? Quais são as áreas temáticas, por favor? Então, aqui nós geralmente tem, né, educação, que a Manu pode explicar melhor como é que vai ser. Vai ter uma sala que chama-se Humanismo, Espiritualidade, Humanismo e Transformação Pessoal Social. Outra sobre a questão da renda básica universal. E outra sala que a gente não imagina ainda, porque as salas estão abertas, as inscrições são abertas para as temáticas, né? Então, poderão surgir outros temas que a gente vai ter, o pessoal tem até o dia 20 para escrever salas temáticas, né? Então, até o dia 20 poderão surgir novos temas, mas a princípio, né, Manu, educação já está garantido, espiritualidade, humanismo e transformação pessoal e social, e também o tema da renda básica. Essa certamente vai dar alguns exemplos aqui, estão garantidas no fórum. Tá bom. Tá, que interessante.
Bom, a gente vai tentar transmitir parte do fórum, não sei se todo vai dar, mas sim, parte seguramente, aqui nossa querida página de YouTube, para que o pessoal também conheça este assunto da não violência, que eu gostaria que vocês explicaran un poco, porque, bueno, acrescentando al concepto de activa, no violencia activa, nuestro querido Florcita Motuda, diputado humanista de Chile, él fala de violencia activa inspirada y creativa también. Él presenta esas dos palabras. ¿Cuál sería, cómo definir la no violencia y en qué se diferencia el pacifismo? Porque muchas personas que asisten aquí hallan que la no violencia es ficar recuado, ficar calado en tu casa, con temor. Eso para muchos es a no violencia. Expliquemos para las personas qué es realmente a no violencia. Por favor. Bom, pode ir, Manu. Vai tá, que posso ir, então. Exemplos. Vai lá. Legal, então. Vamos lá, então. Bom, primeiro a gente tem que explicar a diferença entre pacifismo e passivismo, né? Passividade, né? Então, a passividade, eu acho que é um conceito que todos e todas devem conhecer. E ser pacífico é bom também. Ser pacífico é ser contra a guerra, né? A questão de ser contra as guerras entre nações. Agora, o tema da não violência ativa, a gente não pode confundir que é a ausência de conflitos. Eu sempre digo assim, que o problema de uma sociedade é quando não vê na violência um problema e vê nela um recurso para resolver problemas, para resolver conflitos, né? Então, a não violência ativa é uma metodologia de ação para você resolver conflitos, sejam eles entre pessoas ou entre nações, de forma não violenta. Então, sempre haverá conflitos, faz parte da existência humana, os conflitos sejam individuais, existenciais ou interpessoais, né? Eu posso ter conflito com minha esposa, posso ter conflito na forma de educar meu filho, posso ter um conflito geracional com os jovens que fazem parte da minha vida. Os conflitos em si não são bons e nem ruins, não são violentos ou não violentos. Porém, a forma de resolvê-los pode se dar com violência ou sem violência. Pois bem, a não violência ativa é justamente essa metodologia que nos possibilita desenvolver nossa inteligência para resolver esses conflitos sem violência. Eu sempre digo assim, eu tenho muito problema com situações de protestos que as polícias agem com muita violência, né? E às vezes parece que praticar a não violência ativa, como disse o Ico, parece que é ficar quieto, não enfrentar a violência. Pois bem, a prática da não violência ativa nos movimentos sociais, nos atos sociais, exige muita coragem, né? Porque você vai enfrentar a violência policial, muitas vezes, ou vai enfrentar a violência de outros grupos violentos de uma forma não violenta. Então, primeiro, para você desenvolver a sua não violência ativa, seja na sua relação pessoal ou interpessoal, você vai desenvolver uma inteligência, porque você não quer ser violento. Então, quando você não quer, a sua cabeça vai buscar uma estratégia de ação não violenta, seja com uma pessoa ou num contexto mais social, em protestos, por exemplo. Do mesmo modo, quando ocorre situações de protestos onde a polícia massacra protestos não violentos de forma violenta. Eu acredito que cada vez mais nós temos que desmistificar esse tema da não violência como algo que requer muita coragem e inteligência. Porque para você enfrentar a violência do mundo sem violência, primeiro tem que ter muita coragem, né? Não é para os fracos a não violência ativa. E segundo, tem que ter inteligência individual e conjunta para você dar uma resposta não violenta frente a situações violentas, né? E aí Bom, vou comentar, Manu. Um exemplo, né, o que o Eduardo está falando, seja se for para a mobilização que a juventude fez de fechamento das escolas. Né? Aquilo ali foi um exemplo claro de não violência ativa, né? E que era dizendo, olha, a gente está resistindo, a gente quer ir contra esse sistema. Esse tipo de escola, esse tipo de decisão não nos cabe mais, né? Então, precisou ter coragem, que foi o que o Eduardo acabou de dizer, inteligência para poder coordenar e pensar quem que vai me substituir quando a hora passar, né? Organizar aquela mobilização, aquela ação, e que depois estourou, né? Em vários cantos de São Paulo. Então, assim, isso precisa de muita inteligência e muita coragem. Então, isso não tem nada a ver com pacifismo. Oh, claro. Não tem nada a ver com pacifismo. Então, é só para a gente também perceber
que esses atos públicos, essas intervenções, os próprios cantores, quando eles fazem uma música, né, de protesto, são formas não violentas, são uma forma de não violência ativa, né? Então, isso são práticas, né, de ação. As amigas do movimento que ocupam os edifícios abandonados no centro de São Paulo, ¿eso es una acción no violenta? Sim. Morar na rua, ahí tem uma ação no violenta com coragem e valiente, e organizada, e solidária. Exatamente, contra uma injustiça, né? Então, é isso. Claro. E uma outra coisa importante também é que existem ações não violentas que as pessoas confundem com ações violentas. Por exemplo, tem um grupo de humanistas do Chile que ocuparam uma casa abandonada e transformaram essa casa numa república, para quem está com problema de moradia. É uma república de humanistas com várias atividades culturais. Isso acontece no Chile, em Santiago. Estive lá em 2015 agora. Maravilhoso espaço lá que eles fizeram. E alguns passos que violência, vocês ocuparam esse imóvel. Não é uma violência ocupar o imóvel está abandonado. O imóvel está... Então, ou seja, tem alguns atos que a mídia vende como violência, como vandalismo, mas, na verdade, é uma ação direta não violenta. Se você ocupar um imóvel que está abandonado para moradia, não é um ato de violência, né? E mesmo as manifestações não violentas, não quer dizer que elas vão ser tranquilas. Você vai ter que falar alto para as pessoas te ouvirem. Talvez você tenha que ocupar mais uma faixa da rua. Talvez você tenha que fechar uma rua, né? Enfim, então existem o Gandhi, Martin Luther King, para citar alguns exemplos mais conhecidos, Chico Mendes aqui no Brasil, né? Deram exemplos de metodologias de não violência ativa que são possíveis de serem realizadas. Agora, a não violência ativa, ela não vai ser boazinha com o sistema. Ela vai provocar atos que vão criticar o sistema, que vão desestabilizar, talvez, as pessoas também. Então, realmente, não dá para confundir não violência ativa com passividade, né? O pacifismo, sim, é outro conceito, né? Colocamos aqui como referência de não violência las madres de Plaza de Mayo y las abuelas que en Argentina dieron un paso adelante y pidieron justicia, nunca venganza. Es interesante ese concepto de la venganza y la justicia y la reconciliación, que es importante porque en Brasil, por ejemplo, hubo una dictadura y nunca hubo ninguna investigación, ningún tema de verdad. Cuando Dilma intentó hacer una cosa ahí, bueno, así terminó Dilma, ¿no? Parte de impeachment tiene que ver con esa venganza de los militares que no querían saber nada con que se investigue. Eduardo, Manu, estamos llegando al final de nuestra live, tenemos que respetar porque ya comienza el programa de nuestro querido amigo Edmilson, así que algún concepto que ustedes quieran decir, un convite final, a gente va a falar más sobre o Fórum Brasileiro más adelante, pero por enquanto por hoy llegue alguna cosa que no pregunté, algo que ustedes quisieran falar, alguna cosa aí, tem agora o prazo para fazer. Não, eu acho que é o convite, né? Fazer o convite para que todo mundo participe. Quem quiser pode também chegar junto. Tá? O site, vai ter um site, né? Eu acho que já nessa semana já está lançando, aí vai ter um site também. Então, quem quiser, enfim, entre em contato. A gente vai também estar disponibilizando as inscrições para as oficinas, para participar também. Então, a gente precisa estar junto agora, mais do que nunca, né? Porque a luta é grande. Tem muita coisa ainda pela frente ainda aí para dar conta. E precisamos de mais mãos e pernas e cabeças. Isso. Corações. Eduardo. Corações. Eduardo. Sim, precisamos de mais mãos, pés e cabeças e corações bem coloridos, né? De diferentes gêneros, gerações, enfim, etnias. Bom, eu só queria fechar então, lembrando que, por que o Fórum do Novo Humanismo? E lembrar que é o novo humanismo, né? Nós, humanistas, reconhecemos a importância do humanismo histórico europeu, do Renascimento, porém, esse novo humanismo surge aqui, na América do Sul, né? Ele não está engessado nesse eurocentrismo, né? Ou nesse humanismo europeu, que também teve a sua importância. Mas eu só quero terminar aqui lendo 6 pontos básicos do novo humanismo que o fundador desse novo humanismo, Ciro, coloca, que ele reconhece que já existiu em vários momentos, em várias culturas, que é a localização do ser humano como valor central e preocupação central, a afirmação da igualdade de todos os seres humanos, o reconhecimento da diversidade pessoal e cultural, a tendência do desenvolvimento do conhecimento para além do aceito como imposto, como verdade absoluta,
a afirmação da liberdade de ideias e crenças e o repúdio a todas as formas de violência. Então, são 6 pontos básicos do novo humanismo, que vai ser o pano de fundo desse fórum brasileiro que acontece em outubro. Perfeito. Muito obrigado, Eduardo, Manu, que vocês estejam bem, tenham um bom fim de semana. A gente vai estar falando na sexta-feira com o amigo Marquinho, assim que vamos ter mais sobre o fórum, já com os dados para se inscrever, assim que a gente vai continuar de aqui até outubro falando do fórum, que é o assunto, acho que é importante para nós aqui no Brasil humanista. Muito obrigado. Tem futuro humanista, sim, claro que sim. Obrigado, amigos. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Nós que agradecemos o espaço, Nicolás. Um abração a todos. Paz, força e alegria para vocês aí. Paz, força e alegria. Então, agora, isso. Era Manu Castro e Eduardo Freire. Aí, paz, força e alegria para eles, fazendo parte do Fórum Brasileiro do Novo Humanismo, que vai acontecer nos dias 2, 3 e 4 de outubro em Brasil, via Zoom. Aí também foi a Brasil, assim que se você se quer inscrever, aí a gente, na outra sexta-feira, vamos a falar bem sobre dados eletrônicos, páginas web, para que você pueda ingressar e se inscrever no fórum, que é aberto para todo mundo e todos aqueles que quisieran. Va a falar diciendo 2 coisas importantes. Primero, tenemos que decir que a justicia, valéndose de argumentos de lawfare, que en Brasil conocemos muy bien, proscribió a candidatura de Evo Morales para senador en Bolivia. Él iba como senador, él está exiliado en Buenos Aires. Evo Morales está viviendo exilio, sí, exilio en el siglo XXI. Tiene exilio en América Latina y tiene un presidente exiliado de Bolivia en Argentina, y él va como senador y la justicia proscribió. Y también proscribieron a Correa. Rafael Correa, expresidente de Ecuador, iba a ir como vicepresidente, imitando a la jugada maestra que fue Cristina en Argentina, y a justicia electoral dio sí y ahora recuó y faló que no. Así que 2 expresidentes perseguidos, igual que Lula en Brasil, ahora proscritos por la justicia electoral, tanto en Ecuador como en Bolivia, que ayer tienen que denunciar y que vos aquí en el Brasil tienen que saber por nos que somos amigos y que estamos contra la hegemonía. Y tenemos que saludar a Jorge Ovalle, un amigo venezolano. Ahí Maduro acaba de hablar del legado de Salvador Allende, así que quiero despedirme con eso, y con la imagen de Jorge Ovalle, que es chileno, que mora en Venezuela hace muchos años, así que está ahí dándonos una fuerza siempre, en aquel país maravilloso que es Venezuela, con aquel gobierno revolucionario que a gente tanto quiere como es el gobierno de Chávez Maduro ahora. Así que a gente va a encerrarnos al live con este homenaje a este hombre maravilloso, con mucho coraje, un cara sí que fue no violento. Aquí tengo un ejemplo de no violencia tal cual en América Latina. O expresidente Salvador Allende de Chile, día 11 de septiembre, la dictadura militar acabó con su vida, pero no con sus ideas, porque él ainda vive, y más que nunca vive ahora en ese pueblo chileno guerrero que de aquí a un mes va a hacer un plebiscito para mudar su constitución, que ainda es de los años 80 de dictadura. Así que tem muchas cosas aconteciendo en América Latina y el Fórum Brasileiro es muy importante para nosotros. Y como siempre falamos, aquí tem futuro, sí, tem futuro humanista. Ahí María Eugenia Bastos fala cómo queremos a Maduro. Sí, es un cara que a gente quiere mucho, mucho cada vez más. Obrigado para todos, paz, fuerza y alegría. A gente se ve en la próxima sexta-feira aquí en Ian. Continúen ahora con nuestro querido Edmilson, que va con su live maravillosa. Chao.